Esse mês nós fizemos uma adesão, na verdade essa série de mensagens está sendo ministrada em 30 IPIs hoje, pelo menos. Então é uma série de mensagens conjuntas que nós aderimos. Então, mês da Reforma, agora dia 31 nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Nós sabemos, que ela promoveu mudanças profundas, não só na história da igreja, mas na história humana de forma geral. Então, ao longo dos anos, a gente vê que historiadores, teólogos definiram ao longo desse período 5 pontos fundamentais que eram comuns entre os reformadores. E esses princípios, que você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, está ouvindo hoje pela primeira vez, são os chamados 5 solas. O que é sola? É uma expressão em latim que significa somente ou apenas, que seria a base da fé, então, protestante. São 5: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solos Christus, somente Cristo; sola Escritura, somente as Escrituras; soli Deo glória, somente a Deus toda a glória. Então, diante desse fato histórico, a gente vai meditar ao longo do mês de outubro, então, quais esses princípios, então, protestantes, ou pensar assim, da nossa fé reformada, são relevantes para a nossa vida pessoal e para a nossa vida comunitária. O que a reforma que aconteceu lá no século XVI, então, pode ensinar para a gente hoje ainda, no nosso relacionamento com Deus e com a igreja. E é sobre isso que a gente vai refletir nesses encontros de outubro. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios. Enquanto você abre, gostaria de abrir um parênteses. Em novembro a gente retorna com as nossas meditações em 1 Pedro, tá? Então, como a gente fez a gente aderiu a essa série que está sendo ministrada em várias IPIs nesse mês, a gente vai fazer as reflexões sobre os 5 solas, já que temos 5 domingos em outubro, foi propício esse ano, Então, voltamos com 1 Pedro em novembro. Fecha nossos parênteses. O fato é que todos nós vivemos num contexto que há um aumento significativo da busca por uma espiritualidade transcendente. Cresce também, ao mesmo tempo, a descrença com a igreja, com as instituições religiosas e com todo e qualquer discurso religioso. Não sei se você já percebeu isso, mas o fato é que, diante de um cenário de tantas opções, de tanta confusão religiosa, a gente precisa ter a nossa fé fundamentada. Qual é o norte nosso como comunidade de fé? Quais são os princípios bíblicos que orientam o nosso relacionamento com Deus? E isso está na base da nossa fé. No nosso dia a dia, a gente sempre ouve palavras, a gente ouve conceitos que vão se tornando comuns aos nossos ouvidos. E muitas vezes nós usamos esses termos em conversas. Às vezes a gente lê nos estudos, a gente lê nas devocionais, nós cantamos nos nossos encontros, nas músicas que nós cantamos, sem ao menos a gente refletir no real sentido daquilo que a gente está cantando, falando ou lendo. E uma dessas expressões é a palavra graça. A graça de Deus, só pela graça. E a gente precisa então compreender biblicamente o significado da palavra graça para nós como comunidade de fé. Afinal, o que é graça e como ela interage e faz referência à nossa vida hoje. Então, Efésios capítulo 2, eu vou ler os primeiros 10 versículos, você pode acompanhar aí também na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana.
fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Palavras do Senhor. Paulo escreve aí aos Efésios, depois de ter ministrado para eles por cerca de 2-3 anos, mais ou menos. Você pode conferir depois lá em Atos 20. Paulo, ele teve esse contato com essa comunidade, então ele se dirige a uma comunidade que ele conhecia, né? Ele sabia o que ele estava falando e quais eram os problemas que essa comunidade estava enfrentando. Qual era a relação dessa comunidade com a sociedade civil pagã do seu tempo. Como existia dentro da comunidade uma espécie de infiltração, de recepção de doutrinas fraudulentas na igreja. Ele sabia que existia ali também um certo cansaço, mas também tinha o formalismo, existia o ativismo e o risco de uma cisão da própria comunidade, né? Ou da cristandade, vamos pensar assim. Então, Paulo, ele busca escrever essa carta aos Efésios, como a gente estudou na escola bíblica esse ano, né, para manter a unidade da igreja. Então ele vai tratar vários temas que são pertinentes para que a igreja continue unida. Nesse texto, de forma específica, a gente vê o apóstolo falando sobre a situação que os cristãos viviam antes de Cristo e como a graça de Deus os tinha alcançado. E qual era a condição então antes disso? Que era daquela comunidade e que também é minha e sua como comunidade de Cristo. A nossa situação era de morte e separação. E nós somos salvos por um ato gracioso que ele enfatiza por 2 vezes. Pois pela graça de Deus vocês são salvos. E o destaque aqui dessa expressão aponta para a palavra grega, que vem do grego charis. Graça é charis. E significa, se a gente olhar lá no dicionário, né? Alegria, encanto, doçura, prestígio, aceitabilidade. Graça é tudo isso, né? Então essa palavra, ela engloba assim, aquela ideia de algo espontâneo, de algo generoso, de algo benevolente, né? É um favor imerecido, é dado de graça, é um favorecimento gratuito, é um amor imerecido. Graça é tudo isso. E aí, esse é o entendimento reformado. Nós somos salvos pela graça. Isso é algo muito caro para nós, como protestantes, como evangélicos, se preferir, como reformados. Não foi por mérito nosso, foi pela bondade de Deus, né? A bondade de Deus nos persegue, como nós cantamos, né? E ela me seguirá todos os dias, né? Esse amor que permite que a gente tenha um relacionamento restaurado com Deus através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Não tem outro meio. E essa é a boa nova do Evangelho que a gente recebe com alegria, que a gente traz à memória e que a gente precisa pregar todos os dias para a gente também, e que a gente sempre traz à memória em toda a celebração. Partindo desse conceito de graça, a gente pode afirmar 3 coisas. A primeira delas:
Graça é Deus amando aqueles que não merecem. É isso. O apóstolo Paulo, ele aponta aqui para a nossa condição. Vocês estavam espiritualmente mortos. Fica evidente aqui nesse texto que em função da nossa natureza caída e dos nossos pecados, nós estávamos em total desconexão com Deus. E não merecia, a gente não merecia, a gente vivia numa situação realmente de condenado, de morte e separação. A palavra diz, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus por vontade própria. Então nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. E isso é um contraponto à compreensão da cultura religiosa do nosso tempo e também do tempo do apóstolo Paulo, que diz que nós somos perfeitos e que nós merecemos tudo de melhor, que a gente tem alguma coisa boa em nós. Isso no início da fé cristã foi considerado heresia. Não somos tão bons quanto nós achamos que somos ou quanto nós imaginamos ser. Até a melhor obra que a gente possa fazer diante de Deus é trapo de imundícia, diz a palavra do Senhor. A graça faz com que a gente reconheça que nós somos pecadores e que a gente é amado porque Ele ama, não porque eu tenho alguma coisa que Ele possa amar. Porque por mais que eu busque, por mais que eu invista em mim, Deus vem aqui e destrói a nossa intenção moral, destrói a nossa religiosidade, porque não, se eu fizer tudo certo, Deus vai me amar. Mas Ele ama, porque Ele é amor, não porque eu possa fazer alguma coisa. E aí, tem uma frase do A.W. Tozer: quanto mais eu descubro o pecado no meu coração, mais eu quero conhecer a graça de Deus. Quanto mais eu chego perto dele, mais eu percebo que eu busco obras e fazer coisas para agradar a Deus. E não tem nada de errado fazer boas obras, ok? Tanto é que é para isso que a gente foi chamado. A questão é eu fazer boas obras para receber a aprovação de Deus. Na verdade, Ele aprova porque Cristo na cruz solucionou todo e qualquer problema, e as boas obras são consequência dessa salvação, não para que eu as tenha. Isso precisa ficar bem claro. E a partir disso, eu posso afirmar uma segunda coisa: graça é Deus nos presenteando com a vida. Porque se eu não tenho nada que merecia, não tem nada que eu possa fazer, a gente percebe que por nós mesmos nós não conseguiríamos nos reconectar com Deus. Eu poderia tentar. O apóstolo Paulo, ele dá destaque a essa realidade. Eu vou voltar lá no texto que eu deixei grifado, né? Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O entendimento aqui é que Deus toma a iniciativa da obra da salvação. É Ele quem vem atrás. O movimento é dele para toda a humanidade. Há um ato misericordioso da parte de Deus que nos livra da sentença de pecado que estava sobre nós, que aponta para uma nova realidade. Então, Ele nos trouxe para a vida. Se existe vida em mim, se existe alguma coisa boa, é por causa dele. Ele me trouxe. Se não fomos salvos por causa das boas obras, concorda comigo que não tem como perder a salvação? Por quê? Porque se ela fosse por causa das nossas boas obras ou das nossas más obras, a gente tinha que continuar fazendo. Mas se Ele já cumpriu o que a salvação nossa exigia na cruz e ressuscitou para nos dar vida, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. E isso é maravilhoso. E aí vamos trazer um reformador então para a conversa. O Ulrich Zwingli diz: se Deus nos aceita por causa das nossas obras, isso seria recompensa, não graça. Então a gente precisa reconhecer que a vida que a gente tem, que tudo que a gente possa ter de bom, as nossas faculdades, nossas capacidades, é presente de Deus, vem dele, é por causa dele, é um presente que custou a quem deu muito, foi preço de sangue, foi a vida do seu filho, é uma graça, como afirma Bonhoeffer, que não foi barata. Então, não é mais preciso sacrifício religioso
para alimentar a nossa culpa. A graça é esse Deus que ama primeiro, que toma iniciativa, que vem até nós. A gente não precisa mais ser escravo de uma imagem distorcida de religiosidade a qualquer custo. Que se eu não dizimar, Deus não me abençoa. Se eu não fizer a obra na igreja, Deus não me abençoa. Se eu não fizer a minha parte, se eu isso, se eu... Não é isso. Essa religiosidade de recompensa na cruz de Cristo foi aplacada pelo seu sangue. A gente não pode ser refém disso novamente. Se a gente celebra a ceia hoje é graça. A gente entende, por exemplo, o sacramento como meio de graça. É Ele trazendo à memória o que Ele fez por nós, para que a gente não caia nesse discurso novamente. Porque é muito fácil. Nós vivemos tempos em que a nossa sociedade é meritocrata. Se eu faço, eu tenho. Se eu trabalho, eu conquisto. É simples assim, é mérito. Mas em Cristo, nós precisamos entender que a nossa fé não funciona desse jeito. Não é meritocracia. Porque se fosse, o fato é que a graça faz com que nós reconheçamos que a nova vida em Cristo é um presente. E um presente, o que você faz com o presente? Você se alegra, você celebra. Então essa vida ela é celebrada. Por isso que a gente insiste, é culto, é de celebração. Por quê? Porque Cristo deu para nós uma nova vida. O que eu faço com essa graça? Eu celebro, eu levo para fora. Quando eu estou alegre, eu quero, às vezes assim, quero que todo mundo fique alegre junto. Quando a gente está feliz. E é isso. E aí, a partir disso, a última consideração para a nossa reflexão: graça gera graça. No final do texto, vamos voltar lá para o nosso texto, Paulo enfatiza o resgate do propósito de Deus para nós. Ele nos criou para que fizéssemos as boas novas que Ele já havia preparado para nós. Alguns comentaristas aqui, eles sugerem que essas boas obras apontam para o testemunho da presença de Jesus e da sua graça nas nossas vidas. Disso que nos alcançou. Tem uma dimensão relacional e comunitária do amor de Deus, onde a graça gera graça. E a partir desse momento, a graça, ela gera gratidão. E aí, a gratidão pela graça de Cristo se expressa na graça para com os outros. Se eu sou grato, se eu tenho vida, se eu sou feliz. Você já viu alguém que está feliz entrar carrancudo num lugar? Não tem como você andar carrancudo se você foi alvo da graça, se você é grato. E aqui eu não estou falando que não quer dizer que você não vai ter luta, não vai ter dificuldades e talvez dias que vão ser tristes, tá? Mas, em último caso, a gente precisa reconhecer que quanto mais a gente compreende a graça de Deus, mais a gente estende ela a outras pessoas. Eu recebi graça, eu ministro graça. Enquanto o ciclo da religiosidade aumenta o legalismo, a rigidez, o julgamento sobre a vida dos outros, porque você tem que andar na linha. A graça, o evangelho da graça, ele nos constrange a estender para o outro o mesmo perdão e a mesma graça que eu recebi. Quanto mais eu fui perdoado, mais graça eu dou. Por isso, graça gera graça. Deus opera em nós primeiro e depois opera por meio de nós a essas pessoas. Essa graça, essa gratidão, essa alegria, esse viver sem culpa, um andar leve diante da vida. E para a gente concluir, e aí talvez você sempre, tem aquele que fala assim, então eu posso fazer o que eu quero, tá tudo liberado. A graça não é uma permissão para a gente viver de acordo com a nossa própria consciência. Não é isso. Se você pensa isso, você já não entendeu a graça certa. Vamos voltar do começo, A graça é a demonstração de uma nova realidade no reino de Deus, onde religiosos, culpados, rejeitados, pessoas feridas, pessoas comuns, como eu e você, somos transformadas pelo amor de Deus. Nós somos alvo desse amor. Ser aceito por causa do que Jesus fez é graça, não é merecimento. Graça que gera em nós boas obras e não ao contrário. Não faço boas obras para receber graça.
Não, né? A gente vai ver que a graça de Deus é resultado da operação de Deus no nosso coração. É Ele quem vem, quem executa. Então qualquer boa obra que nós possamos fazer é graça de Deus atuando em nós, e que as más obras é a gente mesmo. É a nossa natureza pecaminosa que continua atuando em nós e lutando dentro de nós. E aí o convite para você nessa manhã, já que a gente vai celebrar a mesa do Senhor, é que a gente se examine. Que a gente possa olhar para dentro de nós e saber, né, que lado nós estamos indo. Nós estamos deixando ir pela nossa natureza pecaminosa ou deixando a graça de Deus nos exortar e nos lembrar, olha, eu te salvei, não foi para isso, viu? Eu te salvei para você dar frutos de salvação. Deus tem um plano para a nossa vida, para a minha, para a sua vida. E Ele nos convida a andar dentro da sua graciosa vontade. A vontade de Deus vem do coração de Deus. Então que a gente possa se colocar diante do Senhor e desfrutar dessa liberdade que a graça nos proporciona, de saber que nós somos amados, amadas, que nós somos perdoados, perdoadas, e que perdão e graça são algo assim que andam abraçado nos nossos corações. Porque nós vamos errar, nossa natureza pecaminosa vai nos levar a fazer obras que nós não queríamos, que nós não gostaríamos, mas que estão lá. E Deus vem lembrando a gente todo dia. Eu te chamei para mim. Você é meu, você é minha. Anda de acordo com essa graça. Ande de acordo com aquilo que eu te chamei. Vamos orar?